Bom, meus amigos, meus irmãos, vamos começar a nossa reunião. Vamos, cada um de nós, fazer a sua rogativa a Jesus, mentalizando os nossos corações, envolvendo Itamar na estrada, e a todos os companheiros e companheiras que fazem parte desse trabalho, que estão vivendo as suas dificuldades, seus momentos de crescimento. Divino amigo Jesus, eis-nos aqui para te pedir permissão para o estudo da noite de hoje. Auxilia-nos para que possamos compreender mais uma vez as lições do mês de julho da Revista Espírita de 1859. Que nosso aprendizado seja profícuo e que tenhamos em mente, Senhor, sempre, sempre prosseguir nesse trabalho de amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o coronel disse que cada um dos companheiros era para ter 15 minutinhos. Aí é Clarice, que é Sociedades, Jane é sobre as palestras, né? E o Wilson é sobre a questão das respostas. Então, com a palavra Clarice, Flávio pode, quando ela começar, viu, Flávio? Deixe minha amiga calmamente começar, viu, Flávio? Pode ficar tranquilo. Pois é. Clarice, é com você, Flor. Sem áudio. Sem Clarice, áudio. Liga o Clarice microfone, tá... Clarice. Liga o microfone. Se não acontecer isso, não é Clarice, minha gente. Normal. Então, faltando 5 minutos para Flávio me dar o sinal, porque o texto é muito grande. Aí eu vou tentar colocar nos 10 minutos e o que ficar faltando 5 minutos eu faço assim, não tem como resumir, certo? Eu nem sei porque eu escolhi esse tema aqui bem longo. Então, vamos lá, boa noite a todos. Nosso tema, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, discurso de encerramento do ano social 1858-1859. E aí a Revista Espírita, naquele momento, né, de encerramento dessas atividades, Kardec resolve fazer um resumo da marcha dos trabalhos, dos acontecimentos na sociedade. E ele começa dizendo, conhecei sua origem, ela se formou, como todos nós conhecemos, né, sem desígnio premeditado, não havia nada preconcebido. Amigos começaram a se reunir na casa dele, Kardec, e ali começaram as reuniões. Mas só que um ou outro, né, começava a apresentar, né, pedir a participação de alguns amigos, e aí foi aumentando o grupo. Eram de 8 a 10 pessoas. Mas, que eu não sabia, né? Naquela época já havia outras sociedades também com o mesmo trabalho, né? Já havia outras sociedades, ele diz aqui, de centenas em Paris e em outros lugares. E aí, naquele momento, para surpresa, não sei se da sociedade, mas minha, né? Ele vai contando, pouco a pouco, de um e outro, o número de assistentes aumentava e a casa dele, o salão da casa dele começou a ficar pequeno, o espaço, né, para aquela assembleia. E aí, por sugestão do próprio grupo, que encontrasse um lugar maior, né, e onde as despesas fossem divididas entre eles, né, já que aquele ambiente estava pequeno, e foi aceito por todos, né? Logicamente que até então era na casa de Kardec, ele coordenava os trabalhos, as despesas era toda dele. A partir do momento daqui é transferido, ele leva todo o seu material lá para a nova, né? Para a instituição agora. Né? Só que o que é que acontece? A partir do momento que estava ali na casa dele, era apenas uma reunião de amigos.
A partir do momento que você aluga um local e onde vai se instalar, né, uma instituição, aí precisaria de novas resoluções, vamos dizer assim. Era necessário constituir uma sociedade e ocorreu, de fato, como ele diz aqui, com consentimento de autoridades, cuja benevolência não nos faltou, graças a Deus, né? Esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa e dar-lhe um caráter de gravidade, sem o qual o prestígio da Assembleia teria logo desaparecido. Ou seja, se não tivesse alguém nessa direção e que tivesse um certo controle, né? Às vezes a gente pensa que não, todo mundo vai chegar, cada um faz o que não. Era preciso que tivesse alguém como ele, de uma autoridade moral, para ter um devido controle. E nisso fez com que a decisão dele, né, surgia dele, de que só participasse das reuniões as pessoas que tivessem mesmo decididas, quisessem conhecer a doutrina espírita, tivesse algum interesse além do que a maioria das pessoas queria, que era uma simples curiosidade. Ou seja, conversar com os espíritos, fazer perguntas que não tinha nada a ver. Para Kardec, o objetivo da sociedade era os estudos, né? Eram os estudos. Então, o que é que ele fez? As pessoas que iam chegando, primeiro, iam ficar participando de estudos, mas não tinham acesso àquelas reuniões, né? As reuniões de contato com os espíritos. Vamos lá. O motivo da missão, né? Aí ele veio, e agora que a minha tarefa terminou, já estava alojado, né? O grupo já estava bem formado, já tinha o grupo de estudo, além, né, foram aparecendo novas pessoas, né, novos assinantes, né, desses estudos. Aí ele diz assim: agora que minha tarefa terminou, o meu impulso foi dado, devo vos participar a resolução que tomei, que eu não conhecia. Renunciar para o futuro a toda espécie de função na sociedade, mesmo de diretor do estudo. Naquele momento, ele dizia que não ia abandonar a sociedade, mas aos cargos. Aos cargos. E ele queria ficar apenas como titular. Até mesmo os estudos seria entregue a alguém, né, porque ele achava que as tarefas agora deveriam ser divididas. E ele explicou naquele momento. Eu estou tentando resumir, viu, minha gente? O texto é muito grande, são 14 páginas. Ele queria, a partir de agora, cuidar de outras coisas, porque além de estar ali dirigindo, coordenando, né, ele tinha outro trabalho de pesquisa, ele estava lançando os livros, e aí ele precisava de mais tempo. Mas vamos lá ver o que aconteceu aqui mais para frente. Ele disse: há muito tempo tenho o desejo de demitir-me das minhas funções e eu expressei de um modo muito explícito em diversas circunstâncias, seja aqui, seja em particular, a vários dos meus colegas, notadamente ao senhor Ledouin. Não sei se o nome é esse, mas também é mais ou menos. Mais na frente, um pouco, depois de um ano, a sociedade viu crescer rapidamente sua importância, o número de membros também, titulares triplicaram, né, alguns, foram surgindo outras entidades, e algumas delas, né, vamos dizer assim, fazia algumas críticas a ele, mas vamos aqui, eu vou primeiro só marcando algumas coisas, se sobrar tempo, depois eu retorno para ver outras coisas. Ele diz: o zelo que se toma em solicitar a admissão de vossas sessões, testemunha o interesse que se tem por elas, não obstante a ausência de toda experimentação destinada a satisfazer a curiosidade, talvez mesmo em razão da sua simplicidade. Kardec é muito inteligente. Então, para que colocar alguém para participar dessas reuniões, se essa pessoa não era nem, vamos dizer assim, nem espiritualista, se a pessoa não tinha nenhum interesse em seguir o que a doutrina traz de ensinamento, né? Ele dizia assim: perda de tempo. E o tempo era o que Kardec não tinha para perder. Aí ele disse assim:
evitamos assim a massa de curiosos importunos. Seriam repetir as mesmas perguntas todos os dias, né? Que a gente, quando está chegando, quer saber um monte de coisa e não quer estudar. Aí ele ia desgastar suas energias nesse momento para estar informando do que se tratava, explicando aquelas comunicações. Resultou por dar maior liberdade nos estudos, que a presença de pessoas ainda não iniciadas, cuja simpatia não estão seguradas, poderia entravar. E aí a gente percebe como a presença de pessoas estranhas em um trabalho de um nível desse, claro que atrapalha. Atrapalha, assim, por quê? Porque algumas pessoas elas não estão em sintonia com o que está sendo realizado. Né? O pensamento dela está em busca de respostas. Né? E a mente, que é a base, né, do fenômeno mediúnico, você imagina uma mente ali que está completamente igual vamos dizer assim, em uma orquestra tem uma das, né, sumiu o nome, né? Mas das ferramentas do trabalho do músico está desafinada, vamos dizer assim. Aí não vai funcionar bem. Mas na frente ele diz assim: objetivo da nossa instituição, e que sabe, antes de tudo, que somos uma sociedade de estudos e pesquisa, antes do que uma arena de propaganda. Então, a sociedade não existia como arena de propaganda. Ele não estava ali preocupado com estar dizendo para as pessoas que ali está acontecendo comunicações do mundo espiritual. Não, ali estava sendo um laboratório de pesquisa. Mas sabemos, disse, que com convicção não se adquire senão observando, né, e continuamente. E não você vir um dia vendo um fato isolado, ou seja, à medida que você vai participando dos trabalhos, você vai se inteirando dele, você vai entendendo como acontece as reuniões, o processo. Um fato frequentemente não é inteligível, senão pela sua ligação com outros fatos. Tomando isoladamente, pode parecer estranho, incrível, absurdo mesmo, mas que seja um dos anéis da cadeia que tenha uma base racional e que possa explicá-lo a toda anomalia desapareça. Ou seja, para analisar os acontecimentos, não é a pessoa, cada dia tem uma pessoa diferente assistindo essa reunião, não, para ele não é isso não. Um grupo, né, que estava ali todos os dias, vamos dizer, marcado para aquela reunião, e esse grupo tinha esse objetivo, estudar. Em Espiritismo, uma 5 sequência minutos. de observações racionais. Não 5 acredito, minutos. não. Então, vamos fazer aqui um resumo. Tudo que está aqui está contido nessa. Ele apresenta como formar uma sociedade, como fundar, está lá no Livro dos Médiuns. Então, quando a gente quiser, lá no Livro dos Médiuns, está tudo como, vamos dizer assim, ele fez assim, um verdadeiro formulário para que as pessoas, quando quisessem, pudessem fundar uma instituição. Algumas coisas que ficaram marcadas com Kardec. Estudo e pesquisa, não é uma arena de propaganda. Outra coisa, a maneira de conversar com os espíritos é uma verdadeira arte que exige tato e conhecimento. Isso está lá na frente, não deu tempo de falar, então. Outra coisa, o grupo heterogêneo tarde teria acesso a baixas paixões, orgulho, inveja, do ciúme, que sempre se trairia pela malemolência, traria malemolência, gente. Por várias vezes, eu ia contar, mas não deu tempo. Quantas vezes Kardec colocou o ciúme, a inveja, como sendo um fato assim, que levaria uma instituição, os membros de uma instituição, vamos dizer assim, à queda, ao momento em que os espíritos menos inferiores adentrassem. Os maus espíritos, querendo se apossar de alguém, inspira-se primeiro a desconfiança e o distanciamento. Alguém está sendo envolvido, os espíritos querem tirar alguém participando de uma reunião mediúnica, a primeira coisa que ele faz é inspirar o isolamento, a desconfiança do grupo, para que ele, fora do grupo,
não vai encontrar quem lhe abra os olhos, vamos dizer assim, e lhe mostrar como realmente está funcionando e que existe um espírito lhe auxiliando. Ninguém se coloca em evidência, foi uma das falas de Kardec que me deixou assim bem. Ninguém se coloca em evidência sem se expor aos dardos daqueles que não pensam como nós. Se você assumiu, se você levantou a bandeira, se prepare, vai ter os seus adversários. Uma outra questão que ele colocou aqui, muito interessante, que o amor do próximo esteja inscrito em nossa bandeira. Amor do bem, abnegação, abjuração, de todos os sentimentos da inveja do Senhor. Mais uma vez ele fala, se surgisse estavam falando de uma sociedade que surgiu com os 300 participantes e que já tinha bens aquisitivos, um monte de coisa. Ele disse que se fosse realmente, se essa sociedade estivesse enquadrada dentro dos, vamos dizer assim, daquilo que é um estudo, uma pesquisa, ele seria o primeiro a aplaudir, dizendo com as minhas palavras, né? Que ele estava ali muito mais para que outros grupos aparecessem, novos médios aparecessem. Isso seria muito bom. Que fossem grupos homogêneos. Nos grupos homogêneos, a possibilidade de tudo dar certo, de tudo sair como imaginamos, é real. Quando ele é heterogêneo, aí a gente fala, há aquela dispersão. Então, tenho quantos minutos agora? Ainda tem 1 minuto. 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu vou dizer que, apesar de Kardec ter colocado o seu cargo, ter pedido esse afastamento, nós vamos encontrar lá no boletim, dizendo... Ai, meu Deus, o mouse não quer funcionar quando a gente está com tempo pouco. Ele diz assim, ó, apesar disso, apesar da intenção do senhor Allan Kardec, expressando seu discurso de encerramento, de renunciar à presidência, quando sua renovação da secretaria, ele foi reeleito por unanimidade, com uma abstenção e um voto em branco. Será que o homem era querido? Será que o homem era bom? Será que o homem era capaz? Tanto era capaz que ele pediu e não permitiram que ele saísse. E aí ele ficou frente à sociedade espírita até porque depois deve ter continuado como espírita, né? Então, está aí um resumo dentro do possível, não tem como resumir, são 14 páginas. Né? Então, o espiritismo está aí para nos auxiliar, né? Que a gente tenha cuidado, porque o egoísmo coloca, né, uma grande barreira intransponível, é uma doutrina de nos tornar cada vez melhores, né? Tem como um lema, né, a caridade na sua maior pureza. Aproveite todo o exemplo, né? Assim, eu fiquei boca aberta. Isso aqui dá uma aula só para ele. Se fosse analisar, não tinha como reduzir, não tinha como resumir, porque cada coisa que ele colocou, inclusive com relação à fundação de novas casas, de prestação de contas, né? Tudo isso ele foi colocando. Em apenas um discurso, né? Onde ele tinha a intenção, né, de deixar a direção da sociedade. Então, meu minuto acho que foi prorrogado. Eu também acho, Clarice, mas tudo bem. Ele hoje está bonzinho, agora... Não dá para ouvir o som, não? É quando eu coloco aqui, não, vocês não ouvem, não? Não tem problema nenhum aí falando. Eu ouvi. Pois é isso. O meu aviso que terminou é esse. Pibi, pibi, pibi. Eu não ouvi. Eu ouvi. Não fale, não. Acabou, Clarice, que aí é que é o melhor. Vamos lá, quem vai agora é a Jane, né? Agora sou eu. Vai lá, Jane. Palestras familiares de além-túmulo. Aí hoje tem as notícias da Guerra de Magenta.
Essa guerra de Magenta, essa batalha de Magenta começou no dia 4/6, mas ela vem da Segunda Guerra de Independência da Itália contra o Império Australiano. Essa Segunda Guerra começou no dia 26/4 e teve final da guerra no dia 12/7. O vencedor foi a Itália. Essa guerra de Magenta, essa batalha de Magenta, foi no norte da península da Itália, perto da cidade de Magenta. E esse general Goulart, que aparece lá no final do texto, ele era um general austríaco. O Suavo de Magenta é o soldado, né, da infantaria de Magenta, da infantaria de Argélia, que estava ajudando a França nessa guerra da independência. A evocação do Suavo de Magenta foi no dia 10/6, praticamente deve ter sido, eu fiz 6 dias, não sei quando foi que ele morreu, se foi no primeiro dia da batalha, dia 4, mas é dia 10/6, dá 6 dias do início da batalha. Kardec faz as primeiras perguntas para obter informações sobre o estado moral do espírito, sua lucidez após a morte do corpo físico. Seu nome é Joseph Midard. Ele estava consciente do seu estado, mas que no momento que recebeu o tiro, não se viu como morto e continuou lutando a batalha. Isso Kardec coloca em nota, que é normal para mortes violentas e súbitas. Ele é um espírito jovial e extrovertido, que gosta de trocadilhos. Ele diz que só lhe foi permitido estar ali porque ele já se reconhecia como espírito desencarnado. Kardec, por motivo de instrução, pergunta se há espíritos que se encontram interessados no resultado da batalha, pedindo a São Luís que ajudasse na resposta. Este respondeu que, em grande número, é bom saber que esses combates e suas consequências são preparados por muita antecedência e que os adversários não se manchariam nos crimes como se mancharam se a isto não fossem empurrados em vista das consequências futuras, que não tardeis a conhecer. Que esses espíritos, cada um do seu lado de interesse, agiam com influência sobre os combatentes. Outro ponto relevante é que no item 34, a sua resposta faz Kardec ver que esse espírito tem consciência e que a superioridade é espiritual e não de títulos que o homem recebe em vida. Ele diz não ter muito o que temer, pois resgatou por algumas ações que Deus lhe considerou boas. Na segunda palestra, que foi dia 17/6, revela para Kardec que no mundo espiritual temos uma porção de amigos junto a nós, todos se ajudam e que só os maus ficam sozinhos. Ele não sabe como tem roupa no mundo espiritual, diz que tem um alfaiate que lhe faz as roupas. E Kardec, em observação, diz que esse espírito não soube lhe elucidar tal questão, mas que no próximo número, eles tiveram o concurso de uma circunstância fortuita que eles colocaram no caminho correto, no caminho certo. Na questão 45, Kardec pergunta se ele sabe a razão por que nos vedes, ao passo que não vos vemos. A resposta do espírito foi: penso que compreendo. Vossas lunetas são muito fracas. Ele fala que se apresenta como suave na Terra, mas quando foi a um planeta diferente, como a Lua ou Júpiter, não se dão a este trabalho de toalete. Então, Kardec pergunta se ele já foi à Lua e a Júpiter. Ele diz que, depois de morto, nos informamos de muitas coisas. Com a morte, o espírito sofre uma metamorfose,
que não podeis compreender. Kardec pergunta se ele lembra de sua existência anterior. Ele responde que foi um mercador de peles selvagens, mas que não foi bastante gloriosa para que possa me pavonear. Outro espírito evocado foi o do oficial superior, morto também em Magenta. Ele fez a vocação no dia 10/6. Esse oficial tinha ajudado a sociedade a ser registrada. Ele disse que ainda não estava inteiramente decidido a crer no espiritismo, mas que provavelmente teria ido instruir-se na sociedade. Kardec diz que há muitas pessoas de grande notabilidade que comungam das ideias espíritas, mas não confessam em público. O oficial diz que ele deve ter paciência, pois assim Deus o quer. E desta vez a expressão corresponde à verdade. Kardec pergunta por que o suavo, que morreu mais ou menos no mesmo tempo que ele, não possuía ideias tão lúcidas. O oficial responde que o suavo respondeu, testemunhando uma certa elevação, foi-lhe soprado, porque ele é muito bom, mas muito ignorante e um pouco leviano. Ele disse a Kardec que agora, mais do que nunca, conhece o objetivo das guerras, pois encarnado conhecia o objetivo dos homens. Como espírito, vê o que há de providencial nos acontecimentos, que deseja que a Terra tenha um progresso tão rápido que a guerra se torne impossível por inútil, e que isso não está tão longe o momento, mas que Kardec não o verá. Na questão 13 e 14, Kardec observa que o conhecimento do espiritismo auxilia o desprendimento da alma após a morte, abrevia o período de perturbação que acompanha a separação. Na questão 16, Kardec pergunta se os espíritos influenciam sobre os planos estratégicos. O oficial responde: credes que isto não tenha sido feito desde o princípio e tendes dificuldades de imaginar por quem? Na observação, Kardec diz: aqui a intervenção dos espíritos nos acontecimentos é inequívoca. Eles preparam as vias para a realização dos desígnios da providência. Os antigos teriam dito que era obra de deuses. Nós dizemos que é dos espíritos, por ordem de Deus. Na questão 17 e 18, o oficial diz que os austríacos desistiram por medo e diz que se os espíritos agem sobre os nossos num sentido, deveis pensar que sobre os outros age de uma influência diversa. Na questão 19, Kardec pergunta pelo general austríaco Guilai. O oficial responde: pobre general. Aí essa resposta me fez fazer uma pesquisa sobre essa batalha da França com a Austrália. As forças da França eram 128 mil franceses, 56 mil sardenhos, dando um total de 184 mil. E a Austrália foi com 198 mil soldados e 824 canhões. As baixas que teve nessa guerra foi de 5.489 mortos para a França, dos franceses, e 1.533 mortos de saldenhos, e 17.054 feridos. Quer dizer, na França teve um total de 7.031 mortos. E a Austrália, 12.568 mortos. Áustria. E eles estão com canhões, né, Austrália. E outra pesquisa que eu fiz foi sobre esse general, né, que disse que ele caiu em várias emboscadas que fizeram
muitos estragos no seu exército. 5 minutos. Teve uma emboscada no arrozal, que ele... Estou acabando. Teve uma emboscada no arrozal, que alagaram e ele se embananou todo, não conseguiu sair desse arrozal. Depois ele esperou que fosse atacado ao norte e quando foi pego de surpresa pelos franceses, bem ao sul, lá em Magenta, no Rio Tiano, em Magenta. Aí a gente vê as influências, né, espirituais. Esse general, ele caiu em muitas armadilhas. Ele estava em número maior, tinha canhões, a perda de soldados foi bem maior do que França. França perdeu 7 mil, ele perdeu 12 mil soldados. Pronto. Usei os meus 5 minutos? Não, porque ainda faltam 3. E tá vendo? Bem resumido. Vai passar aí para o próximo. O Wilson agora, né? Senhor Wilson. Sou eu, sim. Ah. Posso começar, Flávio? Flavão, Flávio não, é Joca que está dirigindo. Já pode começar? Oxente, mais que nunca. Ele é que coordena o tempo, eu só sou a pessoa que estou direcionando assim por alto. Ele é que bota e tira, Pode começar, Wilson, pode começar. Quando você iniciar, eu marco o tempo. É isso. 10 minutos, 10 ou 15. Hein, Flávio? São 15 minutos. 15 minutos, né? Então, a nossa fala, a nossa apresentação versa sobre o tema a resposta, ou melhor, resposta à réplica do senhor Abade Chisnell em Universo, no jornal Universo. O tema está na Revista Espírita de julho de 1859. Como todos já sabemos, esse artigo ele já é, digamos assim, a geração 3 ou 2, né, de outros artigos pertinentes a essa própria temática, né, envolvendo o senhor Abade e Kardec na sua resposta, depois na sua réplica e agora na tréplica, né? Então, Kardec fala inicialmente que vai responder repetindo o que ele já tinha escrito antes, né? Sobretudo sobre esse assunto que já estava sendo discorrido através desses outros artigos e através das próprias respostas que ele dava. E ele também acrescenta, ele diz assim que deixa-me ver aqui a fala, ele diz todos os argumentos do primeiro, ou seja, do primeiro artigo, né, menos a urbanidade das formas, a qual todo mundo estava pronto a render justiça, não poderíamos respondê-la senão repetindo o que já dissemos, o que nos parece completamente inútil, né? Aí eu acredito que ele estava se referindo a esse completamente inútil por estar repetindo, dando essas respostas e como se estivesse respondendo ao vento, ou pelo menos respondendo a esse senhor Abade, por conta do interesse peculiar dele, o interesse próprio dele em querer colocar o espiritismo dentro de um cesto, de uma baila, da qual o espiritismo não pertencia, querendo dizer que o espiritismo seria essa nova religião, mas dentro desses moldes, dentro dessa configuração da qual a própria mente dele estava emergida na base do próprio catolicismo, né? Então, o senhor Abade Chisnell se esforça sempre para provar que o espiritismo deve ser e não pode ser senão uma religião nova, porque dele decorre uma filosofia e que se ocupa da constituição física e moral dos mundos, né? Então, nesse sentido, novamente Kardec mostra o interesse do senhor Abade em evidenciar ou provar que o espiritismo como já falei, né, é essa nova religião.
E aí Kardec ele está agora, ele busca um novo método, ou não digamos não método, mas ele busca uma forma dele interagir no seu discurso, de modo a provocar uma conscientização mais rápida sobre esse discurso, sobre essa fala do senhor Abade. Então, Kardec está sugerindo aqui que todas essas novas ideias, como coloca o Abade, que suponhamos que então se dissesse que essa teoria científica, digamos assim, né, era uma religião nova, ou uma teoria científica sendo uma religião nova, uma seita, que ela apareceu em contradição com os livros sacros, que ela derrubava uma interpretação dada há séculos, né, como é a narrativa. Disso resultaria que não se poderia ser católico. Diante essas explanações, não poderia ser católico com esse script aí, né? E por que não poderia ser católico? Porque você iria adotar essas novas ideias e pensar, pois, a que se reduziria o número dos católicos, se fossem suprimidos todos aqueles que não creem que Deus que fez a Terra em 6 dias, em 24 horas. Então, vejamos aí como Kardec vai trazer para um campo onde ele vai filosoficamente mostrando a diferença da teoria espírita ou do arcabouço espírita para esta interpretação da qual o Abade procurava fazer com que o espiritismo fosse essa religião, mas com essa cara de velho, com essa cara de rótulo antigo, sem ter nenhuma mudança estrutural na sua forma de pensar, de ser e de agir. Então, ele vem colocar que essa sendo uma religião nova com essa estrutura, então o católico ele poderia não ser católico se ele não estaria mais enquadrado dentro do que diz o catolicismo pelos seus próprios dogmas, né? E aí ele teria forçosamente de sair do catolicismo ou que adotar uma religião nova que assentasse mais com esse princípio espírita e não com o princípio do próprio catolicismo, do qual os dogmas eram permeados pelos dogmas. Então, e aí ele fala, ocorre o mesmo com o espiritismo. Se o olhais como uma religião nova, é porque aos vossos olhos ele não é católico. Ora, segue bem o meu raciocínio. De duas coisas, uma. Ou é uma realidade, ou é uma utopia. Se for uma utopia, não há com o que se preocupar com ele, porque cairá por si mesmo. Se for uma realidade, todos os raios não impedi-lo-ão de sê-lo, tanto quanto não impediram outrora a Terra de girar. Então, ele vai trazer essa analogia, mostrando de forma bastante peremptória, bastante coesa, que uma coisa não pode ser a outra. E assim ele vai mostrando, construindo esse raciocínio, Allan Kardec, trazendo à luz do Espiritismo, do qual ele organizou, coordenou, para que esse abade pudesse ter essa compreensão e a própria sociedade de Paris ou de mundo afora, já que esse discurso estava sendo proclamado ou pelo menos editado em um grande jornal de circulação naquela época, o Jornal Universo. Então, Kardec chama atenção para refletir sobre o espiritismo, exemplificando que o espiritismo não pode ser ao mesmo tempo uma utopia ou uma realidade. Ou ele é uma coisa ou ele é outra, pelo menos nesse entendimento do qual estou buscando aqui, né, nessa reflexão. Então, se há verdadeiramente um mundo invisível, aí já mais na frente, mais adiante, né, ele diz, se há verdadeiramente um mundo invisível, é que nos cerca, e que nos cerca, se pode comunicar com esse mundo e dele obter notícias sobre o estado daqueles que o habitam, e todo o espiritismo está aí dentro. Logo, isso parecerá tão natural quanto ver o sol em pleno meio-dia ou encontrar milhares de seres vivos e invisíveis em uma límpida gota d'água. Essa crença se tornará tão vulgar que vós mesmos sereis forçados
em vos render vos render a essa evidência. Então, aí a gente também vai observando, acompanhando essa narrativa de Kardec e vendo a forma inteligente, a forma muito sábia dele argumentar, de modo que não trazia nenhum constrangimento, nem para ele e nem para o seu observador, ou para o seu interlocutor, onde ele construía um pensamento racional, científico, para mostrar essas discrepâncias entre o que o Abade escreveu, publicou, com o interesse velado do próprio jornal, e o que realmente o Espiritismo era, o que o Espiritismo é, através do lápis de Allan Kardec, né? Então, mais adiante, grifei algumas coisas aqui, onde ele diz, onde é que eu estou aqui? Se pela força das coisas e da evidência, ela se torna geral e não poderá ser de outro modo se for uma das leis da natureza, do vosso ponto de vista, não haverá mais católicos. Então, veja que ele aí já está colocando, já está levando essa compreensão, esta reflexão para que o abade, quem quer que seja, possa refletir que uma ideia não pode, ou não deve, ou um argumento, ele não pode ser ao mesmo tempo o argumento de um lado e ele não pode se coadunar com outro argumento, porque foge do arcabouço intelectual, dogmático, no caso do próprio catolicismo, daqui, onde Kardec quer chegar a esse ponto, né? Então, e vós mesmos não sereis mais católicos, porque sereis forçados a fazê-lo como todo o mundo. Eis, Senhor Abade, o terreno sobre o qual nos arrasta a vossa doutrina, ou seja, a doutrina dele lá, né? Do Abade, né? E ela é tão absoluta que me agraciais... 5 minutos. Obrigado. Me agraciais com o título de grande sacerdote dessa religião, ora, da qual verdadeiramente pouco desconfiava. Aí Kardec se torna um pouco até irônico, quando ele fala desse título que o próprio Abade queria colocar Kardec como sacerdote, um sacerdote espírita, digamos assim, mas aí mais atrás, mais embaixo, ele vai dar uma resposta para ele, mostrando se ele fosse um sacerdote, o que ele faria, o que ele diria, né, como sacerdote, vamos dizer mais embaixo se der tempo, né? Então, mas ides mais longe, segundo vós, todos os médios são os sacerdotes dessa religião. Aqui vos detenho em nome da lógica. Kardec vem fazer essa narrativa. Até o presente, pareceu-me que as funções sacerdotais eram facultativas, que não se era sacerdote senão por um ato da própria vontade, que se não o era apesar dela e em virtude de uma faculdade natural. Aí ele vai fazer a comparação com a faculdade mediúnica, com o ser médio, né? A faculdade dos médios é uma faculdade natural, que se prende à organização como uma faculdade sonambúlica, por exemplo, né? Que não requer nem sexo, nem idade, nem instrução, uma vez que é encontrada nas crianças, nas mulheres e nos velhos, entre os sábios como entre os ignorantes, né? Mostrando aí a diferença que há em ser um sacerdote nas acepções dogmática da própria religião em voga e ser um médium dentro dessa acepção espírita da qual Kardec está tentando trazer para a compreensão. Então, o espiritismo, como eu disse, está fora de todas as crenças dogmáticas com as quais não se preocupa ou não se preocupa. Não o consideramos senão como uma crença, uma ciência filosófica que nos explica uma multidão de coisas que não compreendemos e por isso mesmo, em lugar de abafar em nós as ideias religiosas, como certas filosofias, falas nascer naqueles em que elas não existem. Mas se quereis por toda a força elevá-lo à categoria de uma religião, vós mesmos o empurrais para o caminho novo. Ele dizendo para o Abade, né? E por último aqui, eu separei aqui, ele diz, se tivesse a honra, aí a resposta que ele dá para o Abade, né? Se tivesse a honra de ser um sacerdote, quando o Abade vem
dizer que ele poderia muito bem ser um sacerdote dentro da própria religião dele, de Kardec, né? Se tivesse a honra de ser sacerdote, disso me serviria em favor da religião. Faria dela uma arma contra a incredulidade. Aí você já imaginou Kardec com a batina, falando do público e falando sobre a incredulidade, e diria aos materialistas religiosos e aos ateus, eu digo materialista religioso, acrescentando aqui, já na fala do Espírito Júnior de Ângeles, né? Onde há esse materialismo dentro da própria religião. Aos ateus, pedis prova, essas provas, ei-las aqui, e é Deus que as envia. Então, meus caros e minhas caras, foram as minhas considerações sobre este tema bastante palpitante, mas eu acredito que o tema de Clarice e o tema de Jane são temas excelentes e muito bem apresentados também. Viu? Muito parafraseando o coronel assim ausente, sabe, mas presente na memória nossa aqui firme, parabenizando aí a turma que apresentou, bacana. Agora eu vou pela ordem aqui. Águida, quantos minutos, Flávio, a gente dá agora? 3, não é isso? Isso, 3 minutos. 3 minutos para dona... Oi, pois então, Flávio. Muito boas apresentações dos colegas, as apresentações foram excelentes, né? Essa de Clarice, ela fez o resumo do resumo, né? Que fala muito bem sobre mais ou menos o que a gente entende pela doutrina espírita. Esse resumo que Clarice fez foi ótimo, Clarice. Então, quando ele fala do objetivo, né? A gente entende que o objetivo é o estudo e a pesquisa, e Kardec é esse exemplo de seriedade, né? E fala da homogeneidade, que as reuniões sérias, né? Elas precisam ter pessoas que realmente estejam afim, que tenham esse exemplo de dignidade, ser digno porque sejamos dignos aos bons espíritos, se quiser, eles, né? Então, todos nós queremos a assistência dos bons espíritos, mas será que a gente está fazendo por onde ter essa assistência, né? Kardec vem mais uma vez advertir. E aí fala sobre essa sociedade, que está aí no Livro dos Médiuns, eu estava até aqui folheando há pouco, mas foi muito bom o resumo. E aí, depois, quando Jane vai apresentar, né, essas conversas que Kardec tem com esses espíritos, a notícia da guerra, né? Como ele falou, os jornais já tinham notícias demais, notícias que... E aí ele quis mostrar, teve permissão de mostrar a guerra, então ele quis mostrar fatos concretos que ele estava estudando na sociedade, né? E aí ele mostrou, evocando esses espíritos, né, que traziam comprovações e comprovando essa questão, como ele comprova aí. Quem morre rápido, né, eles ficam nessa perturbação. Geralmente, ele tem a mesma comprovação das mortes que são a queima-roupa, a situação é a mesma, a pessoa tem a perturbação, mas que também tem a relatividade. Ok. E o Wilson fez muito bem essa réplica do Abade, né, respondendo, quando ele fala aí que a parte mais importante que eu achei quando ele está explicando que o Espiritismo não tem dogmas, né? Não tem dogmas e que ele fala que esse Abade não sabe interpretar as palavras, então ele traz esse artigo demonstrando realmente para esclarecer o que é a doutrina espírita. Eu acho muito coerente, muito boas apresentações. E é isso aí, Flávio. Ok, depois, se me der mais tempo, eu falo mais. Acho que meu tempo já está chegando ao final. A concordância, né, das palestras que ele tem aí, das conversas todas. Muito bom trabalho. Oi. O tempo já acabou mesmo. Ah, tá. Pela sequência, você, Flávio. Estou indo pela ordem alfabética. Flávio? Estou só abrindo o microfone e colocando o tempo.
Tomara que eu ouça essa sua campainha. Eu deixo ele sempre próximo do microfone para todo mundo ouvir. Mas nesses últimos não precisou, não, porque o pessoal terminou 1 minuto antes, uns 30 segundos antes. Bom, pelo que eu percebi nos 3 temas aí que foram bem abordados, Kardec deixa todas essas informações que a gente observa, é como se fosse um manual. Na verdade, é um manual mesmo, né? Que é colocado, transferido todas essas informações para o livro dos médiuns, onde a gente vai ter, na formação de um centro, no nascimento de um centro, a gente vai ter como base de orientação o livro dos médiuns, que é, na verdade, um material, um manual mesmo que ele deixa para ser conduzido, para conduzir o centro, melhor dizendo, e ele fala num estudo anterior, não lembro qual foi a data que nós vimos isso aí, que ele fala a respeito da necessidade de termos centros pequenos, com poucas pessoas, que é muito melhor do que centros grandes com muitas pessoas, porque nos centros grandes tem muitos pensamentos, muitas divergências, não tem aproximação, as pessoas não têm a mesma aproximação que tem nos pequenos centros. Aí ele até cita que é melhor você ter 15 centros, ter vários centros com 15 pessoas cada um, do que ter um centro grande com 300 pessoas. Esse material é muito interessante. Na fala de Jane, Áustria, viu, Jane? Você começou com Áustria e terminou com Austrália, mas é Áustria, confunde mesmo. Foi na Áustria o conflito, foi com a Áustria e o outro. Ela tem o seguinte, um espírito que desencarna pode comunicar-se logo após o desencarne? Sim. Esse espírito, inclusive, ele já tinha 8 anos, esse espírito que morreu nessa batalha, né? Nessa batalha, ele tinha 8 anos quando deu a comunicação. Mas nós temos visto em outros estudos que o espírito desencarna hoje e hoje mesmo já pode se comunicar. Eu estou falando isso porque houve uma discussão uma vez no centro, a gente eu não sabia dessa informação e não tínhamos estudado Kardec a fundo, como a gente está vendo agora, e aí uma colega nossa lançou essa dúvida e realmente ficou a coisa no ar. E agora é bem certo, ou seja, com esses estudos, não de hoje em si, mas com esses estudos, eu venho me reportando a isso, e interessante que muitos outros colegas que participavam do estudo conosco estivessem aqui, participando desse. Então, aí o Espírito fala da ida dele de Júpiter e da Lua. Não foi, em nenhum dos dois, mas fala. É a mesma coisa de um viajante que ouve falar de uma cidade que ele nunca foi, ele vai e fala coisa de lá que ele nem sabe. Então, acontece isso também, de repente, um espírito está dando informações que ele não tem consciência, ele não tem propriedade. E outra, quando a ciência contestou aí que a Terra não foi formada em 6 dias, e no 7º Deus descansou, isso poderia ter surgido como uma nova religião. No entanto, não. É apenas um dado da ciência que o catolicismo vem depois aceitar. Agora eu ouvi. No próximo eu falo mais um pouco. Isabel, é a primeira vez que eu ouvi, acredita? Eu só ouvi agora, não tive nada. Isabel, voz me sei. Oi. Eu quero começar parabenizando aos nossos irmãos, maravilhosas explanações, parabéns, muito boa mesmo. Então, eu quero falar primeiro um pouquinho sobre a Sociedade Parisiense, né, dos Estudos Espíritas, esse resumo maravilhoso que ele fez, essa fonte de pesquisa que só Kardec mesmo, com a sua experiência, né, fez com que nós possamos entender tudo isso. Mas, assim, o que me chamou bastante a atenção aqui na Sociedade Parisiense, quando ele explicita, é quando ele falou que existem 2 maneiras de se receber as comunicações do além-túmulo, né? Que são as comunicações espontâneas e as evocações. Então, eu achei interessante quando ele falou isso aqui. Então, quando ele fala assim, sabemos que ótimas coisas são obtidas de um e de outro modo. Se preferirmos o segundo, como seja, eles preferiram trabalhar com as evocações, né? É que a experiência nos ensina que nas comunicações espontâneas, os espíritos mistificadores, não deixam de enfeitar-se com nomes
respeitáveis, tanto quanto nas evocações. Tem mesmo o campo mais livre, ao passo que, com as perguntas, nós os dominamos muito mais facilmente, sem contar que as perguntas têm incontestável utilidade nos estudos. Mas, assim, ele também vai explicar que não se pode fazer evocação de qualquer forma, chamar um espírito ou outro espírito, não. Ele diz assim, ó, com efeito, sabeis por experiência que não basta chamar ao acaso o espírito dessa ou daquela pessoa. Os espíritos não veem assim a nossa vontade ou capricho e não respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhes perguntar. Com os seres de além-túmulo, não são necessárias habilidades e uma linguagem adequada à sua natureza, às suas qualidades morais, o seu grau de inteligência, a posição que ocupam. Com eles e segundo as circunstâncias, devemos ser, ser dominadores ou submissos, compassivos com os que sofrem, humildes e respeitosos com os superiores, firmes com os maus e com os teimosos, que só dominam aqueles que escutam meu Deus, me perdi de novo. Que os escutam complacentemente. Enfim, é necessário saber formular e encandear metodicamente as perguntas, para que se obtenha respostas mais explícitas. Captar nas respostas as nuances que, por vezes, constituem traços característicos, revelações importantes e que escapam ao observador superficial, inexperiente ou ocasional. Então, nós vemos aí que precisa ter todo um preparo, não é qualquer pessoa, de qualquer forma, que se faz uma evocação, né? Nós já observamos que ele sempre pergunta se o espírito sabe onde é que ele está, se ele é errante ou não, e tal, tudo aquilo que nós já estamos estudando. Achei muito interessante essa parte. Achei... Já encerrou? Já. Não falei de Jane. Eu acho o máximo esse Flávio. Conta o meu, Flávio, pela ordem, agora sou eu. Bora lá, Sociedade Parisiense. Vou pegar um trechinho. O objetivo da sociedade não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Aí eu peguei aqui um trechinho no Evangelho do Espírito de Cáritas, exatamente dizendo que é nessas sociedades que se reúnem pessoas ali para fazer estudos e para se dedicarem ao trabalho do próximo, enfim. Aqui essa vertente do saber, da prática da ciência espírita e também, meu amigo, da reforma íntima. Peguei esse dado aqui bacana. De Jane, eu peguei aqui um estudo sobre os espíritos durante os combates, né? Aí Kardec dedicou justamente da 541, olha só, viu? Até onde eu pude ver, até a 547, ele vai trabalhar várias perguntas em torno dessa questão. Eu achei isso impressionante. E ele ainda vai dedicar também, lá naquela terceira parte, né, das leis morais, ele vai perguntar por que as guerras, por que, né, dessas situações. Mas o que me intrigou aqui foi que, durante uma batalha, há espírito assistindo e amparando cada um dos exércitos? Resposta, sim, o que lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias, né? E aí também a gente vai observar o quanto
nessa expectativa desse processo que é dado por Kardec nesse estudo no Livro dos Espíritos, que a gente não é somente nesse estudo de hoje que temos tido o contato dessa autoridade do superior com o outro que foi para ele inferior na farda e tal. Aí eu vi aqui uma questão bem interessante, que é aquela pergunta que Kardec faz em relação a se o soldado, depois da batalha, se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tempo o seu superior. Ele diz que o título não vale nada, a superioridade real é a que tem valor. Mas lembramos que foi feito um pacto daquele capitão, né? Com aquele outro sujeito dentro da abordagem que foi feita. Com relação à resposta que Kardec nos traz, é bem interessante a gente observar o seguinte: se na época que Kardec estava lá fomentando todo o trabalho e tendo o clero, tendo a igreja combatendo, os modernos, digamos assim, no Brasil não foi diferente, Juazeiro não foi diferente, não sei se os lugares de vocês. Aqui tem o Centro Espírita João Moreira Rego, e esse Centro Espírita, o Moreira Rego, ele era catedrático, e justamente era a igreja apostando uma atividade e João Moreira Rego respondendo na lata com base nessa em todo o trabalho feito por Kardec. Então, não é de hoje que, se Kardec teve o que ele teve, digamos assim, desses desafios, não foi para menos, como também nos dias que nos sucederam aos que estão hoje para a gente, que nos permite hoje a gente estar tendo a doutrina espírita de maneira mais liberta, nos propondo a liberdade e consciência de culto. Agora, uma coisa aqui que deixa, que pega lá... Acabou? Acabou. Não ouviu, não? Não vi nada. Vocês ouviram campainha, eu não ouvi nada. Deixei 1 minuto tocando. E agora não estou ouvindo mais ninguém? Oi, Flávio, nós estamos te ouvindo. Ah, beleza. É porque eu não estava ouvindo, era a Josenilde, achando que eu tinha fechado alguma coisa aqui. Estamos lhe ouvindo, Flávio. Pronto. Agora é a vez de ouvir o vídeo. Sou eu? Não é? Pela ordem. Então, vamos lá. E por que a Josenilde sumiu aí agora? E Mari? Pode começar, Flávio? Pode sim. Pode ouvir. Boa noite, gente. Eu lembrei de Clarice quando eu estava lendo esse texto, 14 folhas. Eu digo, Deus, fazer essa síntese em tão poucos minutos, é isso que a gente passa quando vai apresentando. Mas como todo mundo está história no tempo, eu vou ser rigoroso comigo mesmo. Sobre a sociedade parisiense, eu entendo assim, que como Kardec, claro que não estou comparando com Jesus é nosso guia e modelo, mas Kardec ele deixou um legado muito grande. A seriedade que o trabalho se desenvolveu, a pesquisa, o método, tudo que ele fez. E quando a pessoa quer delegar e delega como ele fez lá com a Sociedade de Paris, significa que ele não queria concentrar as coisas só para ele. Esse é a minha visão, minha ótica. E quando ele, depois, como Clarice pontuou, o pessoal não deixou, foi por unanimidade e tudo, mas ele não queria concentrar, ele não queria que tudo girasse em torno dele. Então, isso aí já é mais um elemento da nobreza. Por quê? Porque a pessoa delega. Aquele que realmente quer ver as coisas andarem não tem essa concentração, nem de poder, nem de coisa alguma. E o que ele falou aí sobre a questão da pesquisa, do estudo, da arte. Eu, quando estava antes da pandemia, que eu me deparava assim com aqueles espíritos, principalmente pseudo-sábios, numa mediúnica para doutrinação. Eu parava assim, eu digo, gente, como é que o espírito com séculos arraigados em determinadas questões, em 2 ou 3, 5 minutos, você vai fazer alguma coisa assim? Então, eu entendo que a melhor coisa é ele despertar para que ele vá pensando, chegando às conclusões dele. E não adianta, às vezes, você falar o caminho é esse. A pessoa tem que descobrir. Então,
o bom senso, o conhecimento, como Clarice pontuou, saber ouvir, são elementos essenciais numa questão como essa, né? E como ele pontuou, o que desagrega, o ciúme, a inveja, a desconfiança. Aí eu fiz analogia aqui nas minhas anotações, que eu estava lendo também, a questão daquele livro que aconteceu na Casa Espírita, né? E com relação a Jane, eu gosto muito das questões, tanto quando eu vou apresentar, eu escolho logo esse, que é a questão do que Jane falou, da metamorfose que o espírito percebe quando ele está no mundo espiritual, as mudanças, a densidade, a questão fluídica, a questão do corpo, que não tem mais, os acontecimentos, né? E eu fiz a questão lá também, eu pesquisei sobre essa questão da Magenta, a questão da guerra, quer dizer, você morreu ao todo mais de 22 mil pessoas. Será que era necessário? Será que não faltou os comandantes sentarem, dialogarem, vamos dizer assim, cederem algum pouquinho para evitar esse tipo de situação? E com relação ao Wilson, os dogmas, né? O espiritismo, segundo foi pontuado, e é assim, não tem dogmas. O abade e o espiritismo. Eu ouvi uma palestra recentemente que aqueles que falam mal do espiritismo é pelo desconhecimento. Eu acho que o abade também não tinha esse conhecimento todo, que se tivesse, ele não falaria, porque é uma doutrina tão maravilhosa, só prega o bem, só faz o bem, só alerta, só tenta incutir para que a gente cada vez mais evolua, desenvolva, sofra menos, etc. Cumpriu o tempo, não foi? Aí. Retomando para Clarice, Esse sininho hoje está tocando rápido para todo mundo. Já pensou se nossa vida fosse assim, não ficasse com débito no tempo, com Flávio? Era bom demais. Né? Era ótimo. Eu estava aqui pensando, assim, eu terminei escolhendo esse, porque os outros dois eu queria ver de uma forma diferente. E aí, tanto o Jânio como o Wilson fizeram, não é de uma forma assim que, bom, era isso que eu queria mesmo ouvir. Mas vamos voltando lá para mim, né? Tem uma live. Eles vem uma angústia, uma coisa. Quantos minutos para isso aí da doença? São 5 minutos, José Nilde? Não, é 3, meu amigo. Você quer acabar com minha amiga? Se aquieta, que depois tem uma rodada de 2. 3, é? Então vamos lá. Vamos lá, vai, 3 minutos. Uma das questões que tinha ficado, Isabel colocou aí agora, a questão das comunicações espontâneas, né, e das evocações. As duas têm as suas vantagens e suas desvantagens. Né? Passou ainda não? Sim. Aí, já acabou? Então, tem que juntar tudo. Não, gente, tem pessoal falando aí com áudio ligado, por favor. Era o vídeo, e acho que Bel, não sei nem. Vamos lá. Ok, vai lá, Clara, continua. Vamos lá. Então, a gente sabe das vantagens, tanto uma como a outra, né? Kardec preferiu sempre as evocações, porque o espírito que vinha espontaneamente, ele podia vir espontaneamente, embora também espontaneamente. O outro não, ele já vinha e ele já ia questionar, botando aqui nas minhas palavras. Então, Isabel colocou a parte que justamente que não deu para mim falar, foi ótimo, Isabel. E outra questão que ficou aqui, quando ele fala da questão da assistência dos bons espíritos, né? A primeira de todas as condições para conciliar a sua simpatia, né, dos bons espíritos, é o recolhimento e a pureza das intenções. Os espíritos sérios vão onde são chamados com seriedade, com fé, fervor e confiança, e não gostam de servir de experiência, nem de se dar em espetáculo. Olha só, para a gente perceber. Os espíritos superiores não gostam de espetáculo, né? Ao contrário, eles comprazem-se em instruir aqueles que os interrogam com segundas intenções. Já os espíritos levianos é ao contrário, né? Eles estão aí ao tempo e à hora. Chamou, já estão lá e são capazes, né, de mistificar, inclusive de se apresentarem com nomes de personagem da história, porque eles não estão nem aí, né, para o resultado de tudo isso. Os espíritos, benfeitores espirituais, não, eles querem mesmo nos ajudar na nossa caminhada, eles querem trazer o conhecimento.
E uma outra questão que ficou aqui uma das táticas, eles colocam aqui a experiência que ensina que jamais é impunemente quem se abandona à sua dominação, porque sua intenção nunca pode ser boa, já se referindo, né, àquela questão dos maus espíritos. Uma das suas táticas para alcançar seus fins é a desunião, porque sabe muito bem que dominarão facilmente aquele que estiver privado de apoio. Olha como é interessante, né? A desunião. Se você começa o grupo começa um para lá, outro para cá, um se sentir abandonado, outro se sentir mais forte, é nesse momento que esses espíritos chegam, né, se aproxima e começa a induzir ao trabalhador, né, a questão da desconfiança. Abandona isso aí, vá para outro lugar, vá fundar um grupo. Tempo. Acabou o tempo, Clarice. Rapaz, está parecendo leite, viu? Olha o leite. Jane, você, 3 minutos. Meire não vai falar, não? Quem? Meire Não, fala. é porque assim, voltou para vocês. Agora é 3 minutos de vocês, aí depois tem o Wilson, aí depois a gente começa com 2 minutos para fazer a base de encerramento. Pode ir, se você... Jane perguntou, gente, Meire, mas porque Meire está dizendo aqui que a Meire internet caiu. caiu a coisa dela. A internet. Foi. Eu entendi o Wilson. A internet. Foi. O que eu tenho que colocar aqui é sobre a Sociedade Parisiense de Estudos, um texto que eu vi que encaixa bem no caso das palestras familiares da guerra, né? Ele diz assim, ensina aos nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível e nolo mostram como uma das forças da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e nos subjuga, malgrado nosso, não será a chave de muitos problemas. Acho que eu escrevi errado. As explicações de uma porção de fatos que possam... é uma pergunta. Não será a chave de muitos problemas as explicações de uma porção de fatos que passam impercebidos? E outra coisa que eu vi aqui da sociedade, outro texto que eu separei, que eu achei importante, somos uma sociedade de estudos e de pesquisa. Sabemos, porém, que só se adquire convicção em observações seguidas e nunca pelos fatos isolados, sem continuidade e sem raciocínio. O raciocínio é, pois, poderoso elemento de convicção, hoje mais do que nunca, porque as ideias positivas nos levam a saber o porquê e o como de cada coisa. Aqueles que não param na superfície, que vê além do efeito material, sempre acha o que aprender. Para ele, o raciocínio é uma fonte inesgotável, não tem limites. Nossa linha de conduta não poderia ser melhor traçada do que pelas admiráveis palavras do Espírito de São Luís, nos dirigiu, e que jamais deveríamos esquecer. Zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria, da caridade que brilham nas comunicações sérias. Que vejam aqui, que escutem ali, mas que no vosso meio compreendam e tenham amor. Não seja como os cegos. O raciocínio é o facho que nos guia. Acabei. Fantástico, né, Jane? Acabei. Eu digo assim, é fantástico esse pensamento aí que Jane trouxe aí, muito, muito bom mesmo, do que da forma como Kardec faz o tratado dele, né? Senhor Wilson... A parte que ele... Não sejam cegos, o raciocínio é o facho que nos guia. Isso aqui eu achei ótimo.
Muito bom, muito bom. Wilson? Senhor Wilson? O senhor caiu também? O microfone está fechado, Wilson. Esse é o nosso problema, Wilson. É teu e meu. Eu quero também, em cima de um comentário de Isabel, que eu achei bastante pertinente, entre tantos outros, nos nossos comentários, né? Quando Kardec faz aquele discernimento entre as comunicações ou as reuniões que acontecem de forma espontânea ou de maneira evocativa, né? Evocando. E aquele regulamento, no meu entendimento, né? Aquele regulamento que Kardec coloca lá, que Isabel citou, eu fiquei observando, analisando, ele serve também para todos nós, que é a grande maioria que faz as reuniões de forma espontânea, né? Por que não? Porque a diferença só vai estar na questão do controle, porque na espontânea, a diferença da evocação para a espontânea, porque evocando, você pode dizer, eu quero falar com fulano, eu quero procurar Clarice, o espírito Clarice encarnado, Joca, Flávio, quero falar com eles aqui, mas não é desencarnado não, viu? É encarnado mesmo. Quero falar com eles. Então, a gente tem o controle da fala, de quem vai falar. E no caso da espontaneidade, das reuniões espontâneas, eu fico também a pensar, a dirigência espiritual, ela não faz esse controle também, não obstante a gente não saber quem vai se comunicar. Então, essa seria a minha indagação. Com relação ao tema que Jane explicou, falou, eu olhando aqui o Livro dos Espíritos, lá na questão da lei de progresso, aonde Kardec fala sobre as guerras, né? E diz assim, que é o que impele o homem à guerra? E aí a gente, até em cima do comentário também que fizeram, será que foi o Flávio falou, será que não podia ser evitado, não foi ouvido, essas guerras e tal? Aí Kardec tem a resposta, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. A resposta se estende mais, mas aqui já dá para a gente ter a compreensão do móvel que leva a gente à guerra, né? E uma outra situação também, que acho que é no tema de Jane, foi nós observando, de modo geral, né? Sobre a questão das guerras, por que os homens vão à guerra? Por que as pessoas guerriam, né? E a gente percebe que Kardec foi tratar da guerra, mas de uma outra forma. Euclides da Cunha, quando foi fazer a narrativa da guerra de Canudos, o que colocou Euclides da Cunha sobre a guerra, né? Kardec, ele vai tratar do assunto guerra na Revista Espírita, mas ele vai trazer uma nova conotação. Ele vai trazer como repórter, 18 segundos, como repórter do mundo espiritual, ele vai trazer novos elementos que corroboram para a compreensão da guerra nesse aspecto de que o espírito é permanente, de que o espírito vive, de que o espírito está lá o tempo todo, não obstante ele estando na guerra ou já desencarnado pela guerra, mas ele é sempre o espírito que está na lide, né? Então, Kardec foi excelente a tratar da guerra dessa forma. Olha a campainha aí, é mole o que é mais. É porque tem hora que a campainha está mais forte, tem hora que está mais forte. Pois é. Águida, 2 minutos. Pois é. Só nessa fala que eu estou né? Aí um trechozinho que diz bem assim, com efeito, sabeis por experiência que não basta chamar ao acaso o espírito desta ou daquela pessoa. Os espíritos não vêm assim, à nossa vontade ou capricho, e não respondem a tudo quanto a fantasia nos leva a lhe perguntar. Com os seres do além-túmulo são necessários habilidade e uma linguagem adequada à sua natureza, às suas qualidades morais e ao seu grau de inteligência e à posição que ocupam. Então, esse texto é bom a gente estudar, a gente já sabe muita coisa, né? Mas a gente vai sempre se capacitando. Nós sabemos que Kardec é o cientista do invisível, né? Ele mesmo fala aqui das numerosas evocações que temos feito, nos permitiram lançar o olhar investigador sobre o mundo invisível, de um extremo ao outro. Então, graças a Allan Kardec, nós estamos estudando e a gente está sabendo como
entrar em contato com esse mundo invisível que é real e que nós precisamos nos capacitar e estar nessa doutrina de luz que nos ajuda nesse momento, né? Principalmente nesses momentos difíceis, a gente pode sentir a espiritualidade nos dando força, nos ajudando, né? E vamos buscá-lo e evocá-lo. Ok. Ok. Falei demais, passou meu tempo, mas eu não ouvi. Beleza. Vamos lá. Campainha não, viu? 2 minutos para você, Flávio. Flávio. Tá meu tempo aqui agora. Para mim é mais cruel, porque eu estou vendo o tempo todo. Por isso que eu estou mostrando para vocês, que é para vocês também. A vingança será maligna, bora lá. O que eu achei, o que eu julgo assim, muito interessante, claro, todo o assunto foi discutido, é muito interessante, mas eu olho a grandeza de espírito de Kardec. Tudo que o vídeo falou a respeito, né, que eu, na verdade eu vinha pensando, a grandeza de espírito de Kardec em não querer centralizar, em não querer ser o presidente o tempo todo daquela sociedade, querendo renunciar, mas por outro lado vem também a preocupação com a doutrina. Quando ele mesmo disse que ficaria como presidente até um determinado momento em que outra pessoa estivesse preparada para não dar margem aos adversários falarem mal da doutrina espírita, que o próprio Kardec, que fundou, como se eles estivessem dizendo, o próprio codificador, ele não ia chamar codificador, o próprio fundador não quer ser presidente, então não é coisa que se preste. Então, a preocupação de Kardec em manter o nome da sociedade, então ele fez exatamente isso. Continua até... Não conclui isso, mas continua até o momento em que outra pessoa estava preparada, porque ele tinha outro compromisso, que era escrever os livros. E uma resposta que ele deixa para o Abade também muito interessante. Ele diz que, se for verdade, ou se for utopia, o futuro vai dizer, ou seja, o tempo próprio diz. Se for utopia, vai cair, não vai ficar, vai cair por terra. No entanto, se for uma verdade, essa verdade vai perdurar, e como a gente está vendo, perdura e solidificou mesmo o conhecimento e não tem mais nenhuma possibilidade de cair por terra. Aí alguém poderia dizer assim, um adversário, mas surgiu uma determinada comunicação que o espírito morava em Júpiter e não foi verdade. Sim, quantas outras religiões também não têm coisas que a própria ciência derruba? É uma questão de evolução, é uma questão de crescimento, é uma questão de as pessoas estarem preparadas ou não para determinadas verdades. E o meu Adoro esse tempo quando ele é com você. Agora, você só ouve quando é comigo, tá vendo? Você, Isabel, 2 minutos. Não, Flávio. Ai, Jesus. Então, continuando, aqui no Dijane, né, das palestras familiares além túmulo, eu achei interessante também nessa parte que nós já sabemos, mas aqui eu achei bastante interessante quando, na verdade, são esses espíritos todos que estavam em guerra, e que nós sabemos que as pessoas, quando desencarnam assim, em mortes violentas, elas não sabem que desencarnaram, né? E aqui fica bem claro que eles continuaram lutando e foram para a guerra e continuaram lá brigando e lutando e buscando, né? Continuou a mesma coisa na luta, só que eles disseram que eu sentia que estava mais leve, assim, achei interessante, que ele se sentia mais leve, mas continuou lutando e buscando lá, matando e brigando, fazendo tudo. Inclusive, eu achei muito interessante também quando o Kardec pergunta, e ele diz que quando encontrava mesmo no mundo dos espíritos, quando eles já estavam desencarnados, que encontrava que continuava do mesmo jeito a luta, né? Eles continuavam, porque eles não tinham consciência que estavam mortos. Então, tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado, os que eles encontravam que eram inimigos, eles travavam lutas e brigas aí, continuavam em guerra, né? Eu achei isso aqui que a gente já sabe que não só nas guerras, mas nós sabemos também que que a maioria dos espíritos que têm essas mortes bruscas, né? Acidente,
assassinato, essas coisas, eles também ficam um tempo sem se encontrar. Eles só começam a perceber que estão mortos quando eles se encontram, eles se percebem em espírito, né? Aí é que eles vão entender que já desencarnaram. Então, achei isso aqui interessante. E essa luta aí deles continuarem lutando mesmo, desencarnados, com os dois planos. A luta era nos dois planos, encarnado e desencarnado. Né? Aí ele pergunta se ele já tinha encontrado com outras pessoas, outros superiores, ele também disse que não. Então, o que eu acho interessante também aqui, já que nós falamos de evolução, é as formas como Kardec fazia as perguntas. Ele tinha um estilo de perguntas. Eita, Bel, já foi o seu, agora chegou o meu. Vamos lá. É verdade, minha filha. Pode continuar, meu amor. Gente, ó, veja só, uma das partes interessantes é uma parte que Kardec diz lá no livro, na resposta para o Abade, que eu vou pegar isso aqui porque isso me lembra muito a filosofia, como professora. Nós o consideramos uma ciência filosófica que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos. E, por isso, em vez de abafar as ideias religiosas, como certas filosofias, fala-as brotar naqueles em que elas não existem. Aí eu lembrei muito bem essa semana estudando a questão do existencialismo, né? Onde Jean-Paul Sartre diz que a existência precede a essência. E aí foi um debate muito grande, onde a gente tentou colocar para os meninos o que isso significava. Isso, muitas vezes, é o negar, né, da realidade pós, e que leva ao profundo amargor, o existencialismo levou muito isso, e eu penso que Kardec aqui ele estava dando também a entender no sentido de outras filosofias que têm esse paradigma dentro da vertente materialista. Já um outro dado muito, muito interessante é quando ele vai falar aqui na parte de Clarice, quando ele coloca que ele não se sentiria... seria privilégio extraordinário se tivesse ficado isento de crítica. Gente, isso é para a gente que tem direção de casa espírita, trabalhador frente a qualquer atividade. Se nós tivermos medo da crítica, a gente não faz o serviço direito. Por quê? Porque a gente vai estar vendo a questão do milindre, que o milindre na casa espírita é um problema muito sério. E Kardec vem colocar isso aqui. Não nos pomos em evidência sem nos expormos aos dardos dos que não pensam como nós. Acabou, já sei, tchau. Ele bota assim, bem grande mesmo, tá? Bom, na sequência aí, não tem meia hora e vai ao vídeo agora. 2 minutos ao vídeo. Vou continuar a fala de Joca. Clarice nos falou que quando qualquer um de nós, na posição lá de Kardec, assumia algo, automaticamente cria-se adversários, porque é sempre assim, né? Então, o que é que acontece? Você tem que estar preparado para esse tipo de situação também. Mas, independente disso, são as convicções, é o trabalho correto, digno que se faz, não tem que se preocupar com adversários. Quando o Jane estava falando aí sobre as evocações, me surgiu uma dúvida que a gente pode debater, mas hoje o tempo está tão rápido, já são 21h30. 1 minuto só para encerrar, né? Fique tranquilo, use seus tempos. Hoje, sem Tamar, fluiu mais, eu vou dizer a ele. Fluiu muito mais no sentido de rapidez, né? E aí, o que é que acontece? Que é uma ideia boa, acho que cada um de nós deveríamos coordenar um dia. Então, é o seguinte, quando o Janes falou que o espírito já tinha um tempo que já tinha desencarnado, que foi evocado. Geralmente, quando a gente apresenta nessa questão das evocações, das revistas, é bem rápido, é bem tênue o tempo de desencarnado para as comunicações. E esse é um pouco diferente. Aí eu pergunto, será que o tempo na erraticidade não teria uma ideia melhor do que o que a pessoa fez, que deixou de fazer, algo mais holístico? Ou é mesmo em função do desenvolvimento que ele obteve aqui, que ele já
e a gente sabe que carrega as ideias. Mas eu acho que o tempo lá também dá uma ideia melhor, né? Mas tem coisa para falar hoje muito, mas o tempo já acabou, né? Já foi. Paciência. Aí eu penso, Ovidio, veja só, uma das questões que está sendo estudada agora pela física quântica é que esse tempo que existe para a gente aqui, ele é uma ilusão. E, na verdade, para o mundo espiritual, é atemporal, né? Há o tempo para aqueles que estão muito impregnados, muito do processo físico, material, muito ligado aqui. Mas para espíritos de uma determinada, digamos assim, já num alcance vibratório diferenciado, eu creio que esse tempo se torna, porque eles passam 500 anos, olha o que é 500 anos na Terra, né? É o Brasil da chegada do europeu até poucos dias. Então, observe só, e para espíritos que passam não sei quantos séculos envolvidos numa ideia material, numa ideia fixa, né? Então, assim, vê como o processo é atemporal dentro dessa vertente. Ficou bacana o contexto de hoje, além dessas 14 páginas de Clarice, mas uma das coisas ainda também que eu levo à discussão futura para a gente pensar é a vestimenta, o espírito de como ele não sabia, que ele dizia que lá tinha alfaiate. Pensemos nisso aí. Kardec não se ateve a esse processo nas obras, no sentido de vestimenta, colocando essas particularidades, mas no estudo da revista espírita, sim. E ele pôde perceber, como o São Luís coloca, para ele, que dependendo de cada espírito, a maneira como enxerga aquela posição, que ele não sabe como é que ele muda aquela vestimenta, né? E a gente tem ideia, mais ou menos, no modo como a gente tem estudado até aqui, como as coisas vão acontecendo a nível do pensamento. É o pensamento que flui, é o espírito que pensa e esse age para a matéria, para o corpo imediato, que é o perispírito. Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer, né, essa primeira coordenação, foi bacana. Vamos agora pedir pelo nosso companheiro Itamar, não sei se já chegou no seu destino, por cada um dos que estão participando, ou que estavam participando desse grupo, que não pôde continuar, e também por nossos lares, por nossos familiares, por nossas vidas, pelas vidas dos que estão vivenciando as dificuldades, pelo Brasil, pelo momento que nós estamos agora. Que a sociedade possa ser vacinada e que colabore, que vacina não é campo aberto para aglomeração, embora que mesmo sem, muita gente ainda não estava assumindo o que deveria ser o papel de resguardar-se. Então, vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade amiga, cada um possa pensar aí e mentalizar a sua necessidade. E assim, Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa existência, encontrar velhos amigos, irmãos queridos, de outros lugares tão distantes, mas com pensamento uníssono, um só ideal, um só pensamento, a doutrina de amor. Nossa gratidão aos benfeitores amigos, nossa gratidão a Itamar, nossa gratidão a todos que participaram, tanto do grupo 1 como do que está sendo agora este, e que outros grupos aconteçam, estudando, Senhor, a seriedade dessa doutrina enriquecedora. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite. Assim seja.